Fala pessoal, seja bem-vindo aí à primeira aula do módulo 3, que é o módulo Master Solidity, para a gente saber o que está programando de fato, entender a linguagem, sintaxe e como a gente consegue utilizar da melhor forma, beleza? E aqui eu vou mostrar para vocês os exemplos de acordo com a documentação e também das experiências que eu tive e de outros conteúdos que eu li, que eu estudei também, beleza? A gente vai usar o Remix aqui, você vai digitar aqui, ó, remix.ethereum.org. Quando ele entrar, ele vai te mostrar essa interface aqui, que é o Remix, é uma IDE, beleza? E aí ele vai ter aqui, ó, esse File Explorer, ele vai ter algumas opções, você pode criar um novo workspace. No caso, ele vai vir com esse default, que é o workspace padrão dele. Se ele não tiver marcado isso aqui, dá algum bug, você vem aqui e marca o default, cria um novo, beleza? E aí, o que é que acontece? Você vai ter essas pastas. Nessas pastas você vai ter o contrato, pasta aqui onde tem os contratos, scripts, testes, a gente vai ver essas pastas ao longo do curso. Nas pastas do contrato você vai ter aqui os contratos padrões que ele dá aqui de exemplo, que a gente vai ver eles também, vai programar eles também, beleza? E aí a gente tem a parte de pesquisar, tem a parte de compilar o contrato, porque o contrato é compilado, você tem a linguagem Solidity que compila isso para bytecode, que quando for feito o deploy vai ser jogado lá, esse bytecode lá na EVM, que é a Ethereum Virtual Machine. E aqui você marca essa opção, autocompile, para você não ficar toda vez que trocar de contrato, de arquivo de contrato, você não ter que vir aqui e fazer a compilação. Você vem aqui e deixa automaticamente para ele compilar. E ele já vai identificar qual é a versão do seu contrato, que você vai setar essa versão lá, beleza? E aqui a gente tem a parte de deploy e run transactions. Essa parte aqui você vai fazer o deploy para um blockchain de teste, no caso, que é o que a gente tem aqui do Remix. E também você pode estar colocando uma carteira aqui como MetaMask também e também localhost. Você pode usar o Hard Hat, que é a gente vai usar esse framework para trabalhar localhost quando a gente for fazer os contratos mais robustos mesmo, beleza? Que é onde for praticar muito contrato, a gente vai usar o Hard Hat. E aqui você vai ter algumas opções, a gente vai falar isso de acordo com o andamento. E aqui você seleciona qual o contrato, depois que você seleciona qual esse contrato, ele aqui está mostrando que compilou corretamente. E você faz o deploy e aqui você tem as contas com o Ether para teste, beleza? Outro ponto que tem aqui é o plugin. Esse plugin manager, você consegue instalar. A gente vai instalar alguns plugins ao longo do curso e você vai ter aqui lint, autocomplete, entre outros plugins bem legais que ele tem. E também a gente tem aqui configurações. Isso aqui é um apanhado do Remix, mas ao longo do curso a gente vai usando ele, porque não vale nem tanto a pena a gente entender ele todo agora nessa aula, para a gente entender mais o que é a linguagem mesmo, porque isso aqui é a aula introdutória do curso, do módulo Master Solid, beleza? Vamos entrar aqui, a gente vai ver aqui no File Explorer, vai clicar com o botão direito em cima do Contracts, New File, e vai digitar aqui, ó, intro.sol. É nosso primeiro contrato para a gente entender como é que é a anatomia de um contrato, beleza? Eu fiz com letras maiúsculas, e aqui você vai fazer o seguinte, você vai primeiro dizer qual é a licença do seu contrato. A licença do contrato, você vai digitar aqui, ó, SPDX License Identifier, e você coloca qual é a licença. A licença pode ser de acordo com a licença do NPM. O Solidity usa a mesma licença, beleza? Os mesmos padrões. E também você vai ter que especificar qual é o compilador. Como eu falei, na linguagem compilada, você escreve em Solidity, ele gera bytecode quando faz o deploy, beleza? E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dizer pragma, aqui, Solidity, e qual é a versão que a gente quer. Eu vou dizer aqui que eu vou colocar o circunflexo e eu vou explicar cada versão dessa aqui, e vou colocar aqui 0.5.8, ponto e vírgula, para setar a versão, e ele já identificou, já trocou até para você, porque ele já está automaticamente lá quando a gente setou aquele auto-compile, beleza? E aqui, para a gente colocar um contrato para rodar, a gente precisa ter a palavra-chave contract, aqui, e a gente coloca aqui, ó, o nome do contrato, intro. Pronto, isso aqui é o básico que você tem que ter para fazer seu contrato, bem simples, beleza? E agora eu vou explicar um pouco sobre versões. O que é que acontece? As versões, você tem algumas regras aqui para fazer essas versões. Eu vou trazer aqui um exemplo, beleza? Eu venho aqui, eu já deixei copiado aqui, você vai poder dar uma lida se você quiser parar para ler. Beleza, eu vou vir aqui fazer o comentário. Esse aqui é o comentário de múltiplas linhas no Solidity, e aqui é o comentário de uma linha só, beleza?
E aqui a gente vai ter, ó, a versão obrigatória, como eu descrevi aqui, para o compilador entender por que essa versão é obrigatória. Porque se você estiver usando, codificou um código do Solid, que é uma versão anterior à versão nova, e você setou uma versão nova, o que é que acontece? Quando ele for compilar, ele vai compilar de acordo com isso aqui, né? Com o Pragma Solid. E aí ele vai compilar com a versão mais recente e tu fez um código com a versão antiga e vai quebrar o teu contrato. Então é muito importante você sempre colocar as versões que você realmente está trabalhando. A versão mais atual é essa daqui, ó, 0.8.17. É a versão mais atual do Solidity, beleza? Aí a gente tem aqui, ó, o Solidity, quando você utiliza a versão, você pode simplesmente setar essa versão aqui e ela vai ser só ela, beleza? Ou você pode dizer aqui com o circunflexo até onde ela vai. Ela é da 0.5 até a 0.5 alguma coisa, beleza? Ela vai vir aqui, ó, 0.5 até 8, 17, 20, quanta for aqui, beleza? Nessa casa. E aí o que é que acontece? Você precisa entender que se alguém estiver utilizando um compilador abaixo do 5 aqui, ele não vai rodar. E se estiver usando um compilador acima do 5 também ele não roda. Então ele fixa para você só trabalhar entre os primeiros, a primeira alteração que o Solidity vai fazer, beleza? Vamos lá. A gente tem aqui, ó, os operadores que a gente utiliza para a versão. Eu posso dizer que essa versão ela vai ser maior ou igual a 5, e nesse caso ela vai ser igual, pode ser de 0.5.8 até a 9, a versão que eu quiser. E também eu posso fazer o seguinte, eu quero que ele seja até a 9, por exemplo, se não até a 8, eu posso vir aqui e dizer, ó, tem que ser menor que 8.17. Beleza? Então estou dizendo, ó, que o código que eu fiz, ele, nesse range de compilação, de versão, ele consegue compilar entre 0.5.8 até 0.8.17. Beleza? Se passar disso aqui, ele já não vai conseguir compilar corretamente, pode dar erro para você, beleza? E aqui a gente tem alguns exemplos de como você pode estar fazendo as versões, e basicamente é isso que você precisa entender na hora de setar uma versão, porque às vezes isso fica muito complexo. Beleza, eu estou tentando deixar a forma mais fácil possível, mas basicamente você tem que setar a versão correta para não estar quebrando o teu código. Beleza? Aí a gente vai fazer aqui só um hello worldzinho para não ficar só nisso na aula. Eu vou criar uma variável aqui, o tipo você seta primeiro, ou vai ter uma aula só de variável, que é a próxima, provavelmente, beleza? Eu vou vir aqui, vou dizer, ó, string, vou dizer que vai ser aqui name e vou setar aqui, beleza? Ponto e vírgula, sempre usa ponto e vírgula. E vou colocar aqui curso. E aqui eu vou setar uma função e vou dizer, ó, getName. Essa função, ela vai ter visibilidade entre outros pontos que a gente vai entrar também só uma aula só de função, mas você não precisa se preocupar agora. Vou dizer que ela é public, beleza? Vim aqui que ela é uma view, não precisa entender o que é isso agora. E ela vai retornar. Ela vai retornar o quê? Vai retornar um string, que é esse meu nome aqui, beleza? Um string, e eu vou dizer que ele vai ficar na memória, ele não vai ficar guardado no meu contrato. Basicamente é só isso. Vou vir aqui dar um return, name, ponto e vírgula. Pronto, feito isso, a gente vai vir aqui na parte de deploy e run transaction e a gente vai selecionar qual é o contrato aqui, beleza? Já está selecionado e eu vou fazer o deploy. Ele vai usar minha conta aqui, ele vai gastar Ether. Você está vendo que tem 100 Ether, ele vai gastar aqui. Pronto, já gastou aqui, aqui ele fez a transação, beleza? E aqui na transação você vai ver o que é que ele gastou, para quem foi, e ele diz, ó, essa conta aqui fez esse deploy do contrato intro e a quantidade de gas gasta foi essa, o custo de transação foi esse, e aqui ele dá o input que você consegue pegar alguns dados, e também ele vai te dar aqui embaixo o número do contrato, no caso o endereço do contrato, beleza? Esse aqui é o endereço do contrato na rede de teste que a gente está usando aqui, que é o Remix, o Londo, tem outros também que não expliquei a vocês. E aqui quando ele vai vir assim, quando você clicar aqui, você vai ver aqui a nossa função, no caso o nosso método, imagine isso como se fosse uma classe, né? E aí quando eu fizer esse get, eu vou trazer o curso. Basicamente é isso que a gente tem para entender no Solid, mas a gente vai ter muito mais aulas explicando ponto a ponto, porque eu estou preferindo fazer aulas menores para vocês entenderem ponto a ponto. E eu quero que vocês entendam toda a linha que tiver no código para entender.
Programador que faz o código está funcionando e não consegue explicar a linha, é porque ele não sabe o que está fazendo. Então, a minha ideia aqui é você sair sabendo o que está fazendo linha por linha, ter domínio, você conseguir fazer um teste para uma empresa e passar, beleza? É basicamente isso e eu espero vocês na próxima aula. Valeu!